الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط ربي في سخط الوالدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que tem o controle total de cada um de nós, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que vai julgar todos nós com justiça. Portanto, meus irmãos, hoje quero aqui convosco refletirmos um pouco sobre a primeira pessoa que sofreu por nós, que é mãe. Inshallah, o nosso tópico de hoje é sobre o cuidado de uma mãe e a importância de uma mãe. Portanto, mãe é a primeira pessoa que sofreu por nós, é a primeira pessoa que passou dificuldades por nós, é a primeira pessoa que passou constrangimento por nós. Na verdade, antes mesmo de um pai começar a passar dificuldades, ou seja, a sentir aquelas dores, mas uma mãe já começa muito antes. Isto é, através da gestação de uma criança. Mãe carrega sozinha um bebê no seu ventre durante 9 meses. Toda dor que ela passa durante este tempo, somente ela que consegue entender. Nós sentimos, o pai da criança ou o marido dessa mulher que está na fase de gravidez, ele dá suporte à sua esposa. Mas a esposa, ou seja, a mulher é que passa a verdadeira dor, é que sente a verdadeira dor. Portanto, por isso mesmo, no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, em alguns versículos, dá referência à mãe em relação ao pai. Mesmo hadiths também encontramos onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é perguntado com um homem e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dá primeiro preferência a uma mãe em relação ao pai. Caros irmãos, este tema é muito importante para nós, porque o Ocidente está a trazer uma cultura que desvaloriza a importância de uma mãe, está a trazer a cultura que tira o respeito devido para as nossas mães. Porque
na nossa sociedade, atualmente é possível encontrar, aliás, é fácil encontrar crianças que já são dotadas de conhecimento, já sabem o que falam, a chamar a mãe pelo seu próprio nome, ou a chamar mãe de senhora. O que antes não acontecia. Uma mãe, nós devemos chamar pela nossa mãe, mamã. Agora, chamar pelo nome é um ato que constitui uma parte de desrespeito. E o Islã desencoraja este ato de chamar a nossa mãe pelo nome. Fazer qualquer ato que constitui desrespeito. Só para ver, um homem veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele queria saber, no mundo, quem merece mais respeito? No mundo, quem merece mais o seu respeito? Quem tem mais direito da sua bondade, do seu respeito? Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, ele narra: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. Um homem veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e perguntou: ó mensageiro de Allah, quem tem mais direito da minha bondade, do meu respeito? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Ummuk, a sua mãe. Qala thumma man. O homem perguntou novamente: depois dela? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Ummuk, pela segunda vez. O homem perguntou: thumma man. Depois dela? Pela terceira vez. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu a mesma resposta: Ummuk. O homem perguntou pela quarta vez: thumma man. Daí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: abuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz 3 vezes para a mãe e uma vez, ou a quarta vez, disse para o pai. Muhaddithin explicam que por que a mãe tem esta preferência. Eles explicam que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse 3 vezes que a pessoa que merece mais, a pessoa que tem mais direito do seu respeito, da sua bondade, é a sua mãe. 3 vezes explicam que a mãe passa 3 fases que somente ela consegue entender. Primeiro, hamlun, a gravidez, gestação. Somente a mulher é que consegue saber quanta dor ela passa, 9 meses carregando alguém no seu ventre. O homem só dá força a ela, mas quem sente dor, a verdadeira dor, é a mãe, é a mulher. E a segunda fase é a fase de dar à luz. No momento de dar parto, a mulher é que sente muita dor. No momento que ela está a dar luz, onde fica o homem? Fica do outro lado. Mas ela sente muita dor. E no tempo de amamentação, é somente a mulher que consegue perceber essas 3 fases. Por isso, os muhaddithin explicam que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu preferência 3 vezes através dessas fases. Depois daí, os dois cuidam o filho juntos.
Portanto, meus irmãos, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala obriga-nos a termos respeito pelos nossos pais. Na obrigação de Allah, o respeito é para os dois, pai e mãe. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah decretou que não deveis adorar senão a Ele. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E é um decreto de Allah, é uma obrigação de Allah ser bondoso para com os pais. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Hoje em dia encontramos várias crianças a insultar os pais, a desafiar os pais, a desobedecer os pais. Portanto, quem fazer isso deve saber que esta pessoa está a atrair a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Está a atrair a zanga de Allah, está a buscar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Rida Rabbi fi rida al-walidain, wa sakhatu Rabbi fi sakhatu al-walidain. A satisfação de Allah está na satisfação dos pais. Aquela criança que os pais estão satisfeitos com ela, automaticamente Allah fica satisfeito com esta criança. Isto mostra que esta criança cuida bem dos pais. Mas aquele filho que os pais estão zangados com ele, deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala também está zangado com este filho. Allah está zangado com esta criatura, com esta pessoa. E não só. Quem desobedece os pais, maltrata os pais, deve saber que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: um dos grandes pecados é uququl walidain, akbarul kabair. Vejamos, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam primeiro diz, ou primeiro menciona que o pecado mais grande é associar parceiro a Allah. E o segundo, wa uququl walidain, maltratar os pais. Este é um grande pecado que um filho não pode fazer. Vejamos a importância de cuidar uma mãe. Tem um homem que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mencionou, Uwais. O seu nome é Uwais. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aconselhou aos seus companheiros, este homem, vejamos, não é sahaba, mas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aconselhou aos seus companheiros para que quem se encontrasse com o ex deveria pedir a ele para que fizesse dua para ele. Veja, um sahaba a pedir a alguém que não é sahaba para fazer dua para ele. Vejamos, e o reconhecimento saiu de quem? De Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mas o que esta pessoa fazia? O que este homem, este Uwais, o que ele fazia? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam também informou aos sahabas. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Uwais, rahmatullah alaihi, não tornou-se sahaba porque ele cuidava da sua mãe. Ele não se afastou da sua mãe. Ele não se distanciou da sua mãe. Não conseguiu
ir na cidade onde estava o profeta sallallahu alaihi wasallam para ver o profeta, porque cuidava da sua mãe. Olha, Sahaba é aquele que viu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enquanto que era muçulmano e morreu na condição de muslim. Morreu enquanto era muçulmano. Todo aquele que viu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enquanto que era muçulmano e morreu também enquanto que era muçulmano é chamado de Sahaba. Mas aqueles que vieram depois do falecimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e estiveram na companhia daqueles que viram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam são chamados de tabi'in. Portanto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Khairu ummati qarni", o melhor povo é aquele que está na minha era, aquele que está no meu tempo, referindo aos sahabas radiallahu ta'ala anhum. Em seguida, o povo que há de vir, as pessoas que há de vir depois das pessoas que estão comigo, que são chamados tabi'in. Mas vejamos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou aos sahabas para que pedissem ao ex que era tabi'in para fazer dua para eles. Quem se encontrasse com o ex que era tabi'in deveria pedir dua para ele. Isto porque o estatuto do ex era tão grande, mas o que fez ele ter um estatuto grande? Através do cuidado com a sua mãe. Esta é a importância de cuidar uma mãe. É ainda um hadith muito famoso que está no Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: 3 crianças que falaram no berço. Primeiro, Isa alaihi salatu wassalam. Segundo, aquela criança que inocentou Juraij. Terceiro, aquela criança que uma mãe fez dua para ela e ela fez outro dua a contrariar a mãe. É uma passagem longa, mas vou resumir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: no povo de Bani Israel havia um homem muito santo chamado Juraij. Certo dia, ele estava a efetuar a sua oração, havia feito uma casinha para fazer suas orações dentro daquela casa, mas certo dia estava a fazer suas orações e a sua mãe chegou e chamou-lhe. Ele estava dentro da oração. Começou a pensar no íntimo: responder à minha mãe ou continuar com a minha oração? Ele decidiu não responder à mãe e continuou com a sua oração. A sua mãe deixou-lhe, mas antes mesmo de sair, ela fez um dua contra ele. Ela diz que não mora antes que conheça uma prostituta, a cara de uma prostituta. Depois de algum tempo, vejamos o dua de uma mãe, quão perigoso é se não for bom. Depois de algum tempo, naquela vila havia uma mulher de má vida, uma mulher que se entregava a qualquer homem. Portanto, foi ter com Juraij. Juraij, sendo um homem santo, recusou-se. Se entregou para Juraij. Juraij recusou-se. Depois foi se entregar a um pastor e aquele pastor envolveu-se com ela, engravidou-lhe. Depois ela deu à luz. Depois de dar à luz, foi perguntada
E ela diz, este bebê é de Juraij. Esta criança é de Juraij. As pessoas ficaram admiradas. Olha, Juraij é o homem considerado o mais santo da cidade. Como é que ele vai fazer isso? As pessoas começaram a insultar, destruíram aquela casinha onde ele fazia suas orações e começaram a pensar muito mal dele. Começaram a maltratar. Juraij fez a ablução, foi fazer oração e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que clarificasse o assunto, trouxesse a verdade. Depois da oração, ele foi ter com aquele bebê. Ele disse, aponta quem é teu pai, fala quem é teu pai. Aquele bebê que ainda estava no berço disse, é o pastor. Informou as pessoas que era o pastor. Portanto, as pessoas que destruíram a sua casa onde ele fazia salate, maltrataram, disseram, nós vamos reconstruir de ouro. Ele disse, não, eu quero de matope como estava. Mas, meus irmãos, o que notamos nisso? Por que aconteceu isto? Porque um dia a mãe fez doá contra ele, fez contraprece, que Juraij não mora até que veja a cara de uma prostituta. Mesmo depois de algum tempo, aquilo aconteceu. Então, isso também pode acontecer conosco se maltratarmos as nossas mães. Aquilo que as nossas mães forem a proferir, se for contra nós, Allah vai concretizar. E se nós cuidarmos das nossas mães, de verdade, elas vão fazer doá para nós. E se elas fazerem doá para nós, Allah subhanahu wa ta'ala vai concretizar. Por isso, meus irmãos, quem tem ainda uma mãe viva, aproveite e cuidar dela. Um homem veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse, Ya Rasulallah, uridu al-jihad fi sabilillah, o mensageiro de Allah, eu quero sair no jihad, eu quero combater os inimigos do Islã no caminho de Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam perguntou, tens uma mãe? Ele disse sim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, permaneça com a sua mãe, porque o Jannat está diante dos pés dela. Portanto, meus irmãos, quem tem a sua mãe viva, não perca esta oportunidade de adquirir o Jannat através da sua mãe, cuidando da sua mãe. Vejamos já muitas pessoas que não têm mãe, choram, clamam. Quando é que é de ver minha mãe? Tantas lágrimas. E nós que temos mãe, será que estamos a cuidar devidamente? Estamos a olhar quantas dificuldades ela passou? Estamos a olhar quanta dor ela sentiu para nós estarmos cá no mundo? Portanto, meus irmãos, quem perde uma mãe, já perdeu uma parte da oportunidade de adquirir o Jannah. E nós que temos a mãe, nós que temos nossas mães, já estamos a se preparar, já estamos a cuidar dela, de tal forma que Allah fica satisfeito conosco, ou não? Somos dentre aquelas crianças que maltratam as suas mães. Meus irmãos, mãe é aquela que o seu amor é totalmente 100% perfeito e completo. Depois de mãe, depois dos pais, não há pessoa que há de trazer
um amor completo, um amor verdadeiro do que nossos pais? Será que nós estamos a olhar nisso? Nós estamos a refletir nisso ao responder os nossos pais, ao nos dirigir aos nossos pais, ao cuidar os nossos pais? Portanto, meus irmãos, quem tem uma mãe, não perca esta oportunidade de cuidar devidamente, de aproximar-se dela, de fazer doá para ela, de pedir a ela para fazer doá para si, meu irmão. Essa única chance que você tem, depois de Allah levá-la, jamais terá a oportunidade de ver, jamais terá a oportunidade de chamar alguém de mãe, sendo uma pessoa que tem amor perfeito. Jamais verá alguém a chamar-te de filho verdadeiramente como a sua mãe. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos dentre aqueles que cuidam bem das suas mães, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê o Jannati aquelas mães que já não estão aqui conosco. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.